Gente, então, hoje nós vamos ter o capítulo número 4 do Palácio ao Pasto, né? É uma história de Nabucodonosor bem interessante. A gente vai aprender muito hoje. E eu gostaria de fazer uma oração para nós começarmos. Vamos orar e onde você está? Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido bom conosco. Tem nos dado a oportunidade de fazer amigos e crescer na fé, desenvolver habilidades que no passado não tínhamos, e nós reconhecemos que tudo isso vem como dom presente e merecido das Tuas mãos. Amém. Pai Santo, nós pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, que Ele nos ajude, Senhor, a entender a mensagem de hoje. E nós hoje queremos orar em especial por uma pessoa, pela Alanis. Santo Deus, Tu conheces a situação dela. E Tu podes, Senhor, já dar uma resposta, um resultado e uma solução para tudo isso. Nós colocamos a vida dela nas Suas mãos, confiando e agradecendo já pela resposta que virá à oração que fazemos hoje. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Uma noite abençoada para todos vocês. Eu quero que todos abram a Bíblia. Nós vamos fazer uma leitura iniciando o capítulo 4. Abra no capítulo 4 do livro de Daniel. E a gente vai dividir, um lê um verso, outro lê outro. Eu queria se envolver, que todos tivessem a bênção de participar, se não todos, pelo menos alguns. Ok? Eu vou pedir para o Jarbas e a Sueli, Torrado, falei nome os dois, certo o nome? Lê o verso 2, verso 1 e o verso 2. Do capítulo 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os teus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. A Janaína, o verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava ao meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso mandei chamar todos os sábios Isso, encosta em alta aí, bonito. para que eles me explicassem o sonho. 7. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos, os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Versos 8. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. 11. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Verso 12. A sua folhagem era formosa e seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrubem a árvore, cortem seus galhos, tirem as folhas e joguem para fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. Verso 15. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com celeiros de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada de orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos.
Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. 18 diante. Isto vi eu, o rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. 19, Sandra. Estou certo? Então Daniel, cujo nome era Baltazar, esteve atônito por algum tempo, e aos seus pensamentos turbavam. Então lhe falou: ó rei, e disse: Baltazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm de ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Milena. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi visto por toda a terra. 21. Cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Essa árvore, ó rei, és tu que te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Enquanto ao que viu o rei, dirigia um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruí, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado de orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virás contra tu. Serás atirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Quanto te foi dito que deixasse a seca da árvore com as suas raízes, o teu reino tornarás a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. O rei aceita o meu conselho. Deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os povos. Assim, talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. E disse: como é grande a cidade de Babilônia! Com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E fartarão comer ervas como os bois, e passeou 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio
sempiterno, e cujo reino é de gerações. 35. Todos os moradores da terra são por ele ocupados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a divindade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Uma leitura como essa, eu imagino que ficou bem claro para vocês. Mas nós vamos trazer algumas imagens para ajudar vocês a firmar mais na vossa mente o que vocês acabaram de ler. Tirarmos as lições, tirarmos aquilo que Deus gostaria que nós, nesta noite, entendêssemos. O que está aqui na tela é a opinião de alguns comentaristas bíblicos. Não existe nenhuma afirmação que comprova isso. Mas acredita-se que o capítulo 4 de Daniel foi escrito pelo próprio. Isso é o que pensa. O senhor, como teólogo, você me diz. Em geral, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Em geral. Esse texto aqui, porque ele aparece em aramaico, se entende que alguém que não falava hebraico tinha escrito. Então, por isso, aí aqui, como ele se fala, o rei Nabucodonosor a todos os povos, ou seja, ele se introduz ali. Veja como que o capítulo 2 e o capítulo 3, eu queria que alguém lesse, voz bem alta, na tela aqui agora. Estima-se que 9 anos separam os acontecimentos narrados em Daniel 2 e 3. 9 anos, entre o capítulo 2, a estátua dos 4 metais, e a estátua que o pastor falou no capítulo 3, na semana passada, a estátua toda de ouro. Tá? Estima-se que 9 anos passaram dentro desse espaço. E foi nesse momento, no capítulo 3, que a aula da semana passada, que Nabucodonosor se surpreendeu quando ele viu o quê? Ele jogou 3 fornalhas na fornalha. E de repente ele percebe 4. Ficou admirado nesse palavra. Gente, a mão de Deus descrevendo a história. Gente, e a disposição, porque esses meninos foram jogados na fornalha, por esse mandamento aqui, ó. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás o quê? Para ti, imagem de escultura. E não te encurvarás diante deles. Eles tinham esses mandamentos em sua mente, embora fossem jovens ainda, garotos novos, mas aprenderam junto dos seus pais. Antes de serem levados como cativo, eles deixaram Jerusalém, mas levaram Deus com eles para a Babilônia. E lá eles viveram a fé de um verdadeiro cristão. Nós ainda vamos fazer um estudo, né, pastor? Sobre a lei de Deus, como ela foi dada, a maneira como ela chegou nas mãos do povo de Deus. Então é uma parte interessante, um estudo específico que faremos sobre esta parte da Bíblia, ok? Nabucodonosor reconhece o quê? Mais uma vez o quê? A soberania de Deus. Não há outro Deus que possa. Embora eles tivessem um panteão de deuses lá na Babilônia, segundo estima-se, mais ou menos 600 deuses, né, pastor? Cada dia eles cultuavam um Deus. No meio de todos esses deuses, ele chegou à conclusão que o Deus de Daniel, o Deus daqueles garotos, era o Deus verdadeiro.
E ele então faz essa declaração: não há outro Deus que possa livrar como esse Deus que esses meninos adoram e cultuam. Passaram-se o quê? Vamos ver. Mais 26 anos. 26 anos. Entre o quê? Desde o episódio da fornalha, o rei foi atingido de uma forma De loucura, e passou a pensar o quê? Como se fosse um animal. É o que nós lemos ali, né? Ele começou a vivenciar como se fosse um animal dentro do palácio, entende? Até chegar nesse momento, passaram-se 26 anos dali da fornalha, né? A cronologia do capítulo 1, do capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, tá aqui. O pastor fez uma recapitulação até o 3 na semana passada, e agora estamos avançando aqui no 4. Mas vocês percebem que o capítulo 1 descreve quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou para o cativeiro os jovens, um grupo de judeus, e entre esse grupo foram escolhidos alguns jovens para viver no palácio do rei. No ano 602, a estátua de 4 metais. Está no capítulo 2. E no capítulo 3, o que o pastor falou semana passada, a estátua toda de ouro. Nabucodonosor reconheceu que o reino dele era eterno. Não era só a cabeça que era Babilônia, era toda a estátua. Entende? E fez a estátua como uma demonstração de que o reino dele não iria terminar. No capítulo 4, então, a loucura do rei Nabucodonosor. Alguém lê para mim? Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também do deles animais do campo para que sirvam. Deu para entender, gente? Agora é uma profecia. O profeta Jeremias, escrevendo, guiado pelo Espírito Santo, prevendo, profetizando que Babilônia seria um império que dominaria o mundo todo. Antes de Babilônia se tornar um império, já havia essa profecia que dizia que todos os reinos da terra seria entregue ao rei Nabucodonosor, e ele seria o primeiro monarca mundial que governaria um império como ele governou. No capítulo 27, o verso 6 do livro de Jeremias. Qual foi a história? A história se repete, né? O rei novamente tem um sonho. Qual a diferença deste sonho com os outros sonhos que ele já teve? Vamos ver se alguém percebe. Os outros sonhos, o que aconteceu? Ele esqueceu o sonho. Estão lembrados disso? E ele chamou os magos, os sábios, para vir e fazer o quê? Contar o sonho para ele e dar a interpretação. Eles não tiveram essa possibilidade. Chamou Daniel. Daniel, na sua humildade, reconheceu que humanamente era impossível ele saber o sonho do rei, porque ninguém sabe o que uma pessoa sonhou, a não ser a própria pessoa. E muitas vezes a pessoa sonha e esquece, é natural isso. E o rei Nabucodonosor tem esquecido. Mas Daniel interpretou o sonho, não só interpretou, como contou também o sonho para o rei. Neste sonho agora do capítulo 4, o rei não esqueceu o sonho. Vocês perceberam na leitura que ele chamou os magos e contou que ele tinha sonhado e pediu a interpretação. A tarefa para os magos era menor agora, né? Era só interpretar. Mas eles não tiveram condições de interpretar o que havia sonhado. Então ele chamou Daniel, e Daniel se apresenta, não somente interpreta, como diz para o rei que na realidade o significado daquele sonho deveria ser para os inimigos do rei, não para ele, porque não era coisa boa para o rei, né? Seria bom que não tivesse acontecido. E Daniel então, na presença do rei, ele interpreta o sonho Beltesazar, no verso 19 ao verso 26. Veja como foi a interpretação. A árvore grande será o quê? Cortada. O rei sonhou, viu essa grande árvore,
e de repente essa árvore foi cortada. Um vigilante veio e a árvore foi cortada. E Daniel chega para o rei, antes dele interpretar, ele dá um conselho para o rei. Alguém pode repetir? Vamos ver se eu tenho, se está bem, se ainda. Eu gostaria que esse conselho aqui nós voltássemos a ler dele. O verso 19 ao verso 26. Quer ler para nós, pastor? Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos se turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, o rei tomou conhecimento, perdão um pouquinho, que a árvore, ser cortada, a árvore significava que ele seria tirado do seu palácio. Por isso que o título do tema é do palácio ao pasto, né? A árvore que você viu é o Senhor, representa o Senhor, e ela será então cortada, mas ficará o tronco na terra, porque um dia poderá o Senhor voltar a ter o seu domínio outra vez. Então Daniel dá esse conselho que acabamos de ouvir. Um ano depois, verso 23, 32 ao 33, Nabucodonosor então vai para o pasto. E quanto tempo ele pasta, pastor? Você lembra? 7 tempos. 7 tempos, ou seja, 7 anos. Cada tempo representa um ano. Então, durante 7 anos, Nabucodonosor viveu como um animal. Como um animal. O rei mais poderoso que já dominou o império aqui nesta terra. Não houve um rei mais poderoso do que ele, segundo a própria Bíblia. Não houve outro. E esse rei se tornou o quê? Viveu como um animal durante 7 anos. Porque ele não reconheceu que ele era humano, que Deus era soberano. Tá? Então, durante 7 tempos ele viveu desta forma. Agora, como a cepa ficou na terra, ele teria a chance de um dia ele voltar para o seu império. E ele voltou para se governar novamente. E então, quando ele volta, ele faz esta oração. Eu gostaria que nós todos lêssemos junto agora. Vamos ver se nós conseguimos. A oração do agora, pois, verso 37. Eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são o quê? Verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberania. Ele tinha conhecimento disso. Ele experimentou na carne. Esse Deus pode. E ele pode humilhar aqueles que andam na soberba. E Nabucodonosor reconheceu que ele viveu uma vida de exaltação e não deu glórias a Deus como realmente ele merece. A história de Nabucodonosor fala do quê? Vamos juntos. Fala de um poder. O exemplo de 35 anos. Desde o primeiro contato dele com Deus do céu, apresentado por Daniel, até a sua conversão. Então, significa, de acordo com isso, significa que ele se tornou um cristão, verdade? Ambos eram o quê? Bons amigos. E a boa influência de Daniel foi decisiva para a conversão do rei Nabucodonosor. Qual a lição que nós podemos tirar aqui agora? Não existe pecado que Deus não perdoa. Quantas pessoas Nabucodonosor tirou a vida?
Não temos. A história não diz, a Bíblia não diz, mas ele, por qualquer coisa, tirava a vida, enforcava, jogava na fornalha. Né? Quantas pessoas foi para a fornalha de fogo ardente mandado por esse rei? No entanto, Deus o perdoou e o aceitou como seu filho. Deus está pronto para nos perdoar e dar o direito de vida eterna para cada um de nós. Tão certo, vamos juntos? Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. E agora vem o apelo: convertei-vos vós, porque a vez de morrer é um apelo, um apelo de Deus através do profeta Ezequiel, está fazendo para a nação de Israel. Por que a vez de morrer, ó povo de Israel? Se arrependa. E Deus estava pronto para dar o perdão, como assim ele deu quando eles mudaram de comportamento. Eu trouxe aqui essa fala que vocês vão gostar bastante. Quando eu estudo a palavra dele, quando eu resolvo praticar as coisas que ele me ensina aqui, quando eu obedeço, isso não é um caminho para a minha salvação, porque eu não sou salvo pelas obras. Paulo ensinou isso em Efésios 2, 8 e 9. Nós somos salvos pela graça. Mas a minha obediência é uma evidência de que eu fui salvo. Eu obedeço por gratidão. E quando lemos essa história, eu particularmente, quando eu leio esses primeiros 4 capítulos de Daniel, e eu percebo quanto que Deus fez por Nabucodonosor, eu me pergunto, será que Deus está fazendo isso por mim também? Será que Deus está me tratando também como tratou esse rei? Porque parece que Deus foi longe demais com ele. Deus foi longânimo. Deus deu oportunidades e oportunidades, até que finalmente ele se converteu. Mas de fato não é assim que acontece com todos nós? Quantas vezes já ouvimos o Espírito Santo falar na nossa vida? Quantas vezes nós já estudamos a palavra de Deus ou alguém pregou para nós? Quantas vezes já não vimos como Deus lida com os seus filhos? São advertências, são chamados. E você que está em casa, Deus quer fazer um chamado para você hoje. E sabe qual é o chamado? Para que você entronize Ele no seu coração. Que Ele assuma o primeiro e o único lugar. Qual será a resposta que você vai dar a Deus? Que essa resposta que nós vamos dar seja uma resposta de amor. Aprendendo juntos. Estamos recapitulando para ficar bem gravado na nossa mente a leitura desse capítulo. Esse capítulo é muito importante, como os demais que já foram apresentados e aqueles que ainda iremos estudar. Capítulo 5, capítulo 6, vocês vão ver coisas maravilhosas nesse livro. Capítulo 7, então, nem se fala. Então, que declaração fez o rei a respeito de Deus? O verso, vocês têm aí, o verso 3. Meu Deus, agora vocês podem ajudar aí. Quão grandes e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino de geração em geração. Na primeira pergunta, vocês têm água. Na pergunta de número 2, o que trouxe espanto ao rei Nabucodonosor? Teve um sonho. Opa, gostei da Sandra. Vai lá. Teve um sonho que o espantou. E, estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Então, o que espantou o rei? O sonho que ele teve, um sonho fora do normal, tá? Fora do normal, não natural, e ele se espantou com o sonho. Tá? A pergunta 3. Que pessoas foram novamente chamadas para decifrar o sonho? Entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles.
mas não me fizeram saber a sua interpretação. Isso indica que ele não tinha esquecido do sonho. Ele contou o sonho para os magos, os astrólogos, os adivinhadores, mas eles não puderam dar a interpretação. A pergunta de número 4. Descreva o sonho de Nabucodonosor. O rei viu uma árvore no meio da terra, e cuja altura era grande. Ela dava muito fruto, e todos os seres viventes se mantinham dela. Então, essa árvore realmente surpreendeu o rei Nabucodonosor. E esse sonho o incomodou. E é interessante que, na sequência, na pergunta de número 5, segundo a interpretação de Daniel, o que aconteceria ao rei? A árvore de vistos de Deus e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, és tu, ó rei. Serás tirado do meio dos homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passarás pelos 7 tempos, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer. Os dá a quem quer. Veja na pergunta 6, que declaração feita pelo rei trouxe-lhe o juízo de volta? Falou o rei dizendo: não estás na grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu a voz do céu. A ti se diz, ó rei, Nabucodonosor, passou-te o rei. Essa declaração ele estava demonstrando que ele era um semideus. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória? Essa declaração foi a gota d'água vencida para que Deus o castigasse e tirasse ele de entre os povos. A pergunta de número 7. Após os 7 anos de loucura, o que aconteceu ao rei Nabucodonosor? Reconheceu que somente o Altíssimo é Deus e que o seu domínio é eterno. Quando Deus pede algo de nós, eu quero trazer vocês para isso aqui. Quando Deus pede isso aqui de nós, o que nós devemos pensar? É a lei de Deus. Não faça isso. Não faça aquilo. Quando eu dou as costas para essa lei, independente de qualquer coisa, eu estou sendo um adulto. Eu tenho que cuidar muito e pedir a Deus a bênção para que eu não repita os mesmos erros desse grande monarca. Que Deus, para dar uma lição para ele, e a lição que Deus deu para Nabucodonosor, ela alcançou nós nesta noite aqui. Deus, por extensão, não é isso, pastor? Na sua palavra ficou registrado esse capítulo, esse episódio, essa história, para servir de lição para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo mais perto da volta de Jesus do que podemos imaginar. E muito breve nós iremos deparar face a face com esse nosso Deus. Jesus virá nos buscar. E Nabucodonosor vai estar entre os salvos. Nós podemos abraçá-lo e conhecê-lo pessoalmente. Que Deus nos abençoe. Sabe, eu acho uma lição muito grande dessa história é que Deus pode humilhar com a intenção de exaltar. Né? Essa história, Deus precisou pegar alguém que era exaltado e humilhar ele para de novo ele poder ser exaltado, mas não pelo que ele podia fazer, por quem era Nabucodonosor, mas senão por quem Deus é. Né? Por quem Deus pode fazer isso. Então imagina, né? Que será, por que será que a gente passa por provas e tribulações na vida? Deus permite muitas vezes o sofrimento, a dor, né? Com a intenção de nos aproximarmos mais dele cada vez mais. Nosso desejo é que vocês, ao voltarem para casa nesta noite, voltem com a certeza de que vocês tiveram
na sala de um rei que foi pastar com os animais. E desse pasto ele voltou novamente para o seu palácio. Porque a misericórdia de Deus não tem limite. Não tem limite. Deus é misericordioso, Ele está pronto para perdoar e dar a salvação a todos que o aceitam. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, abençoe.